Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 31º episódio de 2021, o 8º episódio da série Eclesiastes para a Vida. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Por certo, você que tem acompanhado a nossa série e, sobretudo, está lendo sem pressa o livro do Eclesiastes, deve ter percebido uma sensível mudança. Considerando a nossa divisão de capítulos, que não fazia parte na origem do livro, você deve lembrar que a divisão de capítulos e versículos ocorreu apenas em 1555. O capítulo 3 apresenta uma significativa ocorrência do verbete Elohim, em hebraico, que geralmente é traduzido por Deus. Isso não tinha acontecido nos capítulos anteriores. Querem ver? No capítulo 1 tem uma ocorrência, no versículo 13. No segundo capítulo são duas ocorrências, nos versículos 24 e no versículo 26. No entanto, no capítulo 3 são 8 ocorrências. O verbete aparece 8 vezes nesse capítulo. Grife aí no seu texto. Eu não penso que essas ocorrências elas sejam aleatórias. Em culturas variadas, a ideia do tempo está associada ao divino. Em alguns casos, o tempo é a própria divindade. Por exemplo, os gregos conheciam 2 palavras referentes a tempo. E a cada uma dessas palavras ou desses conceitos, eles relacionavam uma divindade. Anselm Green, monge beneditino alemão, afirmou que, para os gregos, o tempo era um mistério divino e não apenas algo exterior, podendo ser medido por um relógio. A primeira palavra é Cronos, palavra identificada na mitologia grega com o deus Cronos, o desapiedado pai do tempo, filho de Urano, o céu, e de Gaia, terra. Cronos gerou os deuses do Olimpo. No entanto, temendo um sucessor masculino, devorou seus filhos. Apenas Zeus foi preservado, sendo em seguida ele mesmo o governador do Olimpo e quem decidia o destino dos humanos. Zeus derrotou Cronos com a ajuda dos irmãos, depois de ter forçado o pai a vomitá-los. Por isso, a ideia do tempo como aquele que devora seus filhos, com medo do sucessor, isto é, o futuro. Há um temor em relação ao futuro. É o medo de perder o controle, por isso o cronômetro, que é a tentativa de controlar o tempo que é mensurável, o tempo medido, o tempo quantificado. Esse é o Cronos. A outra palavra é Kairos. Para os gregos, Kairos era um deus masculino. Para os romanos, tratava-se de uma deusa, Ocásio. Associada a Kairos ou a Ocásio, tem a ideia de agarrar logo quando aparecer. É aproveitar a ocasião, a oportunidade. Por isso, Kairos é o momento oportuno, a ocasião certa, o momento decisivo. Citando novamente Anselm Green, ele diz que Kairos é sempre aquele momento em que me encontro com Deus, em que Ele quer me mostrar sua proximidade, dando-me sua graça e dedicação. Kairos não é tempo quantificado, é tempo qualificado. É um tempo qualificado na experiência do encontro com o divino. Leia comigo Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo existe uma época determinada, e para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os céus. Esse texto, na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, é bem interessante. No texto, as 2 palavras aparecem, Cronos e Kairos. No entanto, nos versículos seguintes, a opção sempre foi pelo Kairos.
O tempo de nascer como oportunidade, o tempo de curar como kairos, como oportunidade, o tempo de amar como oportunidade. No entanto, o oposto também é visto como tempo de oportunidade, mas cabe a nós escolher o que iremos agarrar. Por esse motivo, o kairos é ilustrado com asas nos pés e nos ombros, e na sua cabeça tem um enorme topete, e o restante é careca. A ideia é a seguinte: quando ele passa, é preciso agarrá-lo pelo topete. Kairos é oportunidade, kairos é ocasião, kairos é tempo oportuno. Eclesiastes 3:11 está escrito que tudo fez Deus, ou tudo fez Elohim, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O Eterno fez no kairos, no tempo oportuno, na ocasião certa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, citou o profeta Isaías, o texto que está em Isaías 49, versículo 18, que diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Na carta aos Coríntios, que é um texto que foi escrito em grego, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo é kairos. Por isso que é o tempo oportuno. É o tempo sobremodo oportuno. E essa relação do Deus que ouve nesse tempo da oportunidade, o Deus que socorre e que salva. Por isso, há necessidade de agarrar a oportunidade. Que a gente não perca a sensibilidade para discernir o kairos, o tempo oportuno, a ocasião certa. Sendo assim, não haverá necessidade da gente bajular o tempo, como na oração ao tempo do músico baiano Caetano Veloso, ele disse: é um dos deuses mais lindos. Talvez aqui o poeta esteja bajulando o tempo. Ou o oposto disso, chamar o tempo de canalha, que é a famosa frase de Carolina. Ela disse: tempo, esse canalha. Essa frase foi registrada por outro baiano, o político Luiz Viana Filho. Por isso, oremos. Oremos para que não percamos as oportunidades. Oremos àquele que é o Senhor do tempo. Se você ouviu esse podcast até aqui e se ele foi relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Ouça os episódios anteriores. Assine o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Teologia Hoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.